Dando continuidade, falaremos sobre a insuficiência cardíaca congestiva agora. Tá, então, o que seria isso? Quando o coração ele não consegue fornecer o volume de sangue oxigenado necessário aos tecidos corporais. Tá, então, até aí, nada diferente do que vimos até então. Quais seriam as causas mais comuns? Ataque cardíaco, hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronariana e danos à válvula cardíaca. Tá? Então, tudo isso a gente está falando da progressão, onde acontece o acúmulo de fluidos, tá? Onde tem a pressão nos capilares pulmonares e, consequentemente, vai acontecer um edema pulmonar. Tá? Então, isso ele reduz gradualmente o volume de oxigênio nos pulmões, que pode vir causar a morte, né? Vir causar o óbito. Então, seria uma emergência médica real. Uma vítima com quadro estável pode piorar de forma rápida e inesperada. Pode estar com quadro estável, a qualquer momento ele pode, né, evoluir rapidamente e inesperadamente. Tá? Então, aqui, da insuficiência cardíaca congestiva, temos os sinais e sintomas. Tá? Vocês podem analisar bem a figura que está dizendo mais ou menos o que acontece com a pessoa. Tá? Então, vamos lá. Ela pode ter uma confusão leve e severa, pode apresentar uma ansiedade, um aumento da frequência respiratória, vai estar respirando mais rápido, dispneia, tá? Pode ter uma falta de ar, dificuldade de respirar quando está deitado, cianose, distensão das veias no pescoço, escarro rosado, né? A frequência cardíaca acelerada, pressão arterial normal ou elevada, distensão abdominal e edema nos membros inferiores, né? Vocês podem analisar aí também. Lembra essa figurinha, gente, vai ficar bem fácil de vocês estarem lembrando, né, do que pode estar acontecendo. Sinais e sintomas do que pode vir a acontecer. Pode ou não produzir dor, um ataque cardíaco. Um edema pulmonar seria a falta de ar intenso. Roncos e sibilos. Necessidade de sentar-se em posição ereta. Tá? Posição ereta, necessidade de sentar. O infarto do miocárdio, vocês podem ver que eu vou falar rapidinho para vocês da insuficiência cardíaca congestiva e o infarto do miocárdio, porque os primeiros socorros eles não diferenciam muito um do outro, tá? Então, por isso que eu já vou falar para vocês em seguida. Seria a necrose do músculo cardíaco após isquemia ou oclusão arterial coronariana aguda, ou seja, é um quadro clínico consequente à deficiência de fluxo sanguíneo para uma dada região do miocárdio, cujas células sofrem necrose devido à falta de aporte de oxigênio. Tá? Então, lembra daquele calibrezinho, tá? Quando ele foi obstruindo, né, tá? Aí a plaquinha de gordura foi diminuindo a quantidade de sangue, de nutrientes que pode estar passando, né, por esse vaso, e, consequentemente, falta de aporte de oxigênio. A manifestação da insuficiência coronariana está relacionada em 95% dos casos à aterosclerose. Tá? Então, lembrem da figurinha da aterosclerose e da arteriosclerose. A aterosclerose está lá, o calibre, aonde começou a formar a plaquinha de gordura. Bom, enfim, é facinho vocês lembrarem disso aí. Uma ruptura da placa aterosclerótica, ou pode vir a ocasionar uma complicação, uma alteração do ritmo cardíaco, onde pode vir a acontecer taquicardia, ou pode acontecer a fibrilação ventricular, onde é a causa mais frequente de morte súbita. Tá? Então, infarto do miocárdio. Tal pessoa faleceu, veio ao óbito por infarto. Tá? Então, isso aí é uma causa mais frequência de morte súbita. Né? Às vezes a pessoa está dormindo, às vezes a pessoa está passeando, do nada aconteceu isso, você vai falar, mas a pessoa era tão saudável que do nada aconteceu isso aí. Né? Então, a gente lembra, tudo isso aí é uma consequência que a doença ela vai ou a situação ela vai progredindo, que pode vir a ocasionar esse pormenor. Tá, joia? O infarto do miocárdio ele é denominado ataque cardíaco. Por exemplo, às vezes a pessoa, aquele morreu de infarto, aquele morreu de ataque cardíaco, né? Então seria praticamente a mesma coisa, tá? Falando de um modo mais popular, tá? Pode vir a ser a mesma coisa. Só que isso aí acontece a necrose do miocárdio, né? Onde é que
ele vai morrendo, vai necrosando. Onde suprimento de sangue para uma parte do coração sofre redução significativa ou é completamente interrompido. A parte mais afetada sofre necrose. Com frequência está associado à doença coronariana. Então, vocês podem ver, o assunto de hoje, um vai puxando o outro, né? Doença coronariana, dor no peito, ciência congestiva, infarto, tá? Então, aqui, vamos lá. Temos aqui um tecido cardíaco, coração normal. Aqui, já temos a insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, vocês podem ver que tudo isso tá, com toda essa redução significativa, o aporte de oxigênio, né, a não eliminação de detritos, então isso aí acontece em insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Então aqui temos uma figura da mesma. O infarto do miocárdio ele depende da extensão do dano e da forma de como o sistema nervoso autônomo ele reage a ele. Tá? Então é muito difícil confirmar a ocorrência de um infarto sem um equipamento de diagnóstico. Então, você não pode falar, a pessoa lá veio a óbito, ou foi um infarto, ou foi ataque cardíaco. Não, você tem que ter um equipamento para diagnosticar que realmente foi feito isso, né? E esse equipamento, quem que está apto para utilizar é o médico, né? Que tem o devido treinamento para estar fazendo o uso desse equipamento. 25% das vítimas, elas não sentem dor no peito. Então, o infarto, ele pode ser silencioso do miocárdio. Né? Pode ser que a pessoa ela fala assim, mas não reclamou de dor, não aconteceu, mas foi infarto. Tá? Então, isso aí, diagnosticado por um equipamento, pode ser que é um infarto. Tá? Então, não necessariamente ela precisa sentir uma dor. E ele é mais frequente em mulheres, idosos e diabéticos. Tá? Então, esses são os fatores de risco aí também. E pode vir a ocasionar uma fadiga, uma dificuldade na respiração, tá? Como nós vimos, talvez não tenha a dor. Então, analisem essa figura aqui. Vamos pensar na dor, né? Que ele está demonstrando que ele tem uma dor. Então, aqui a gente já está falando do senhor aqui. Tá? Essa é o principal sintoma do infarto do miocárdio, só que não necessariamente que tenha, né? Que é a dor no peito. Quando a dor no peito ela é presente, ela dura minutos, tá? A dor ela é no centro do peito, com frequência, e a dor irradia no pescoço, maxilar, ombro e braço esquerdo. Vocês podem ver que é bem parecido, né? Que a gente está falando aqui da angina pectoris, a dor no peito. Tá? Então, pode vir a ocasionar falta de ar, transpiração excessiva, pele fria, pálida, úmida, cianose, náusea ou vômitos, fraqueza, tontura, ansiedade, sensação de morte iminente, frequência cardíaca aumentada ou diminuída e até mesmo vir ocasionar um desmaio. Vamos lá. Analisem bem essas figuras aqui. Tá? Aqui a gente está falando do local da dor e do desconforto em casos de ataque cardíaco, tá? Ou infarto do miocárdio, como falamos. Tá? Então vamos analisar essa primeira figura aqui. Ó. Nessa primeira figura, a dor ela está logo abaixo do externo, tá? Meio do tórax ou toda a região superior do tórax. Então, conforme mostra a figurinha, mais ou menos nesse local aqui. Agora, nessa segunda situação, a dor ela já está no meio do tórax, no pescoço e até mesmo na mandíbula. Analisamos aqui que a dor ela pode surgir, pode acontecer no meio do tórax e também à esquerda, né, onde é que é mais frequentemente que está acontecendo. Então, vamos lá, pense esse bonequinho virado, ele está virado para vocês, tá, gente? Então, vocês estão vendo que está colorido ali do lado esquerdo. Acontece mais frequentemente ombro e face interna do membro superior. Então, vocês podem ver aqui a face interna do membro superior também é bastante acometida, que ela vem prolongar até lá na pontinha do dedo, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam, tô com dor, né, que tá irradiando, assim, então não tô falando o que pode ser infarto do miocárdio, tá? Mas só tô dando um exemplo aí de como pode acontecer. Temos também a dor que ela pode estar na região superior do abdômen, tá? O abdômen terminou aqui no superiorzinho do abdômen,
quase começando o externo, ali você sente essa dor. Frequentemente confundido com indigestão, tá? Muitas vezes a pessoa pode confundir essa dor. Vamos lá, nessa segunda carreira aqui de bonequinhos coloridos, para a gente estar sabendo aonde que está a dor ou desconforto, né, da pessoa. A área maior do tórax, tá? Então, de uma forma longitudinal, além do pescoço, mandíbula e face interna dos membros superiores, tá? Então, vocês podem ver que aqui praticamente já uniu todas as dores, os lugares que a gente estava comentando até então. Temos também a dor onde é que a mandíbula de uma orelha até a outra, tá? Então, vocês podem ver que às vezes começa aqui, né? E ela pode vir externar até aqui no outro lado da orelha, em ambos os lados do pescoço e na região central, interior do pescoço, também pode ter uma dorzinha, tá? O ombro, geralmente o esquerdo, tá, gente? Geralmente o esquerdo, então vocês podem lembrar assim, o coração está um pouquinho mais para o lado esquerdo, então vamos pensar aqui, vamos só para vocês utilizarem, né, um método para vocês gravarem, né, que sempre o lado esquerdo ele é um pouquinho mais acometido. E na face interna do membro superior, até a cintura, tá? Aqui não vem até na ponta do dedo, então ele vem até mais ou menos a cintura. Além do membro superior oposto e a face interna do cotovelo, né? E também temos a situação, pense aqui que temos uma pessoa de costas para nós, entre as duas escápulas. Tá joia? Como proceder? Como podemos proceder nessa situação? Lembrando que, em muitos casos, a dor torácica, na realidade, não estão relacionadas ao coração. A dor torácica ela pode ser causada por infecções respiratórias, tais como bronquite, pneumonia, pleurite, que é uma inflamação da membrana que reveste o pulmão, tá? Lembra que tudo que termina em ite é uma inflamação, beleza? O esforço excessivo, um trauma torácico, uma distensão da musculatura torácica ou da coluna, né? Uma indigestão ou várias outras condições abdominais, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, temos que assegurar as vias aéreas, desobstruí-las, né, se necessário, e ver se a pessoa está tendo os movimentos respiratórios. Fazer uma anamnese, uma história clínica e um exame físico breve, né? Então, na verdade, aqui seria a anamnese, onde é que talvez se a pessoa tiver em condições de conversar, a gente está sabendo, né, o que acontece, como que pode ter acontecido, se acontece isso com frequência ou não, ou se possível, se tiver algum parente perto, próximo, você está conversando com essa pessoa, né? Melhor ainda se vocês tiverem 2 socorristas ou 2 pessoas. Tranquilizar a vítima, fazer uma abordagem com calma, uma abordagem calma e segura, verificar os sinais vitais, conservar o calor corporal, tá? E aqui temos aí a administração de oxigênio e a monitorização cardíaca, que seria o ecocardiograma. Tá, isso aqui já seria mais, deixei até em vermelho, já seria mais no ambiente hospitalar, né? E em vítima inconsciente, iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, as compressões torácicas, tá? E solicitar o serviço de resgate médico. Vamos falar de uma maneira geral os primeiros socorros para emergência cardíacas. O tempo, gente, o tempo, por isso que a gente sempre fala rápido, fazer isso, fazer aquilo, conversar, se tiver em 2 pessoas é melhor, o tempo é um fator crucial. Acione o serviço de resgate médico o mais rápido possível. Antes de você começar a fazer atendimento, se possível, já aciona o serviço de resgate médico. O tratamento depende de vários fatores, desde presença de circulação, responsividade, se a pessoa está consciente ou não, e história de problemas cardiológicos. Tá? Você vai verificar se a pessoa está com ausência de pulso, como mostra a figura, você já está fazendo as compressões torácicas. Se a vítima está responsiva, já vão acionar o serviço de resgate médico, né, o SAMU, e em seguida, tá, depois de analisado tudo isso que falamos, você fez acionou o serviço de resgate médico, aí sim você vai começar a estar trabalhando com primeiros socorros, tá? Os primeiros socorros você vai começar fazendo com a avaliação inicial. Se a vítima estiver responsiva, tá? Se a vítima estiver responsiva. Vítima responsiva, vou falar mais uma vez.
Primeiramente, você começa fazendo a avaliação inicial. Você vai estar observando o tipo, o local, a intensidade de todas as dores, onde é que está doendo, né? Onde é que analisamos todas aquelas figuras, e a presença de outros sinais e sintomas característicos de comprometimento cardíaco. Tá? Então, isso aí você já vai tá memorizando para depois estar passando essas informações para o serviço de resgate médico. Tá? Isso aí já vai agilizar muito o atendimento deles. Se a vítima se queixar de dor ou desconforto no peito, monitore continuamente sempre os sinais vitais. Monitorou uma vez? Volta. Tem tempo para monitorar mais uma vez? Vai outra vez. Dessa forma você vai fazendo, continuando, tá? Então forneça respiração artificial se a frequência, o volume respiratório, eles tornam-se insuficientes. Lembrando que só pessoas treinadas podem estar fazendo essa respiração artificial e muitas vezes quando tiverem os equipamentos específicos para tal. Você vai estar encorajando a vítima a mastigar um comprimido de ácido acetil salicílico adulto. Ah, professor, mas o que é isso? Muitas vezes, em muitos comércios, academias, clínicas de estética, clínicas de fisioterapia, temos esse medicamento no kit de primeiros socorros. Mas tudo isso só se tiver algum profissional da saúde próximo e sim ter indicado isso dali, tá? Esse medicamento. Ou 2 doses do infantil, caso ela não apresente alergia ao medicamento ou qualquer outra contraindicação ao seu uso, como um acidente vascular encefálico ou um sangramento recente. Tá? Então, lembrando que sempre tem os seus pormenores, as suas contraindicações. Então, por isso, uma pessoa treinada tem que estar ciente para estar passando esse medicamento. Não permita que a vítima se movimente sozinha, que a vítima ela se movimente sozinha. Tá? Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer para evitar que ela faça isso? Conforte-a e transmita-lhe confiança. Tá? Primeiramente, ela tem que saber que você está ali para ajudá-la. Tá? Então, ela tem que confiar no que você está fazendo. Então, coloque na posição mais confortável. Em geral, gente, essa posição mais confortável, ela pode ser semi-sentada, com as pernas para cima e os joelhos flexionados. Tá? Seria essas condições aí. Você também vai estar procurando afrouxar as roupas que estão muito apertadas na vítima, principalmente no pescoço, né, no diafragma, e você vai procurar sempre manter a vítima aquecida, mas não em excesso, tá? Então tem que estar cuidando disso aí. Às vezes você está colocando um casaco em volta, enfim, seria todas essas situações. E monitore frequentemente os sinais vitais e esteja preparado para iniciar a reanimação cardiopulmonar, se necessário. Tá? Então vamos lá, vamos fazer uma síntese dos primeiros socorros aí da nossa emergência cardíaca. Avaliação inicial, lembrando que você vai analisar o local, a intensidade que a pessoa está sentindo, a dor que ela está sentindo, né? A presença de outros sinais vitais, os sintomas característicos do comprometimento cardíaco. Se a vítima se queixar de dor, vai vendo sinais vitais, né, o ABCDE, tá bom? Sempre fazendo essas observações. Mastigar um comprimido de ácido acetil salicílico adulto, né, ou infantil, tá? Não permitir que a vítima se movimente sozinha, tá? Então, isso aí, quanto menos ela se movimentar, melhor. Às vezes a pessoa ela vai estar ansiosa, né? Ansiosa, estressada, então isso a gente tem que sempre estar cuidando com o atendimento da vítima, tá? Você vai afrouxar a roupa, manter a vítima aquecida e monitorar frequentemente os sinais vitais. E esteja preparado, gente. Lembra a posição das mãos, quantas compressões vocês vão fazer. Lembre-se das nossas aulas de compressões torácicas, por exemplo. Se a pessoa ela é adulta, se a pessoa ela é criança, se a pessoa ela é um bebê, ou se a pessoa ela é obesa, tá? Tem diferenças aí que a gente pode estar, diferentes situações. Se você está só em um socorrista, se você está em 2 socorristas, se socorrista profissional ou se não é. Tá bom?
Essas são algumas das referências que utilizamos hoje e agradeço a atenção de cada um de vocês. Aguardo vocês em sala de aula para a gente fazer o formulário aí da lista de presença e avaliação.